Galera, tudo certo com vocês? Éder Rodrigues aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Nerd Sem Óculos, galera. E hoje, como de praxe, é quarta-feira, dia de analisar mais um novo episódio de Nanatsu no Taizai. Desta vez analisando o episódio 11 da quarta e última temporada de Nanatsu no Taizai. Um episódio que, sinceramente, cara, é daqueles episódios que deixa a gente catatônico. Não pela história em si, mas pela animação, por tudo de ruim que aconteceu nesse episódio. E, cara, tá lamentável os últimos episódios de Nanatsu no Taizai. Mas vamos deixar isso pro final, vamos analisar todos os detalhes e tudo aquilo que aconteceu nesse episódio 11, aqueles que desafiam Deus, a partir de agora, galera. Mas antes, mais uma vez, galera, deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante. Chegue deixando um like aqui embaixo. Deixe seus comentários também a respeito desse episódio. E se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo. E ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo no canal, galera. E me sigam nas redes sociais também, Instagram e Twitter, aqui na descrição. E também fixado no topo dos comentários. Além também de você ir lá na página, no site do anicafé.com.br, o site parceiro aqui do canal, onde você encontra reviews de animes, detalhes sobre produções de animações, muita coisa legal você encontra lá. Então, acesse aqui na descrição o site do Anicafé. Beleza, galera? Então vamos lá analisar esse episódio número 11, que começa com a nova aparência do Meliodas, né? Porque no episódio passado a gente só viu metade do rosto dele e já viu que ele ali estava mais adulto, né? Em vez daquela forma criança que ele tinha, ele se tornou adulto, né? Com aquela cara mais de adulto. E todos ali ficam catatônicos, né? Meio preocupados com aquela nova aparência que o Meliodas aconteceu ali, né? Apareceu ali para eles. Naturalmente, toda essa construção que apareceu desse episódio, né, em relação ao Meliodas, e todos ali ficam naturalmente pensando o que realmente aconteceu. E a Elizabeth, ela começa a notar algumas coisas, porque o próprio Meliodas estava ali, chama o Hawk de besta rara, né, chama ele de besta. E aí a Elizabeth já se atenta. Mas peraí, então você não é o Meliodas que eu conheço, você não é o Meliodas, então quem é você, né? Quem é essa pessoa que tá ali no corpo do Meliodas? Porque o Meliodas nunca chamaria o Hawk de besta rara, né? Naturalmente. E aí, depois da abertura ali, você tem um corte rápido em relação àquele local onde a Elaine, o Ban foi para salvar a Elaine, e tá o Hauser ali, a Gila também, e os outros humanos que derrotaram vários daqueles demônios ali. Na verdade, quem derrotou foi o Ban, mas eles estavam ali ajudando. E aí ele fala pra Elaine que ele precisa deixar ela ali, porque ele tem que ir de encontro aos seus amigos em Camelot, precisa ajudar eles ali. E o Ban está extremamente forte e rápido, porque ele, num instante, ele já some dali e vai embora, deixa a Elaine ali junto com o pessoal. O House até fica espantado, fica, caramba, pra onde o Ban foi? Porque ele foi bem rápido para poder sair dali, né? Então, naturalmente, o Ban viu o nível de poder que ele tá tendo agora nessa altura do mangá, né? E aí, de volta pra Camelot, né? O Meliodas ali, naquela forma dele ali, que não é o Meliodas, mas é o corpo dele ali, tá confrontando, encarando os 7 pecados capitais, a Stigma ali, né? O Mael, o Uridoshel também. E aí, os Eldris, né, levanta ele todo capenga, todo cacarecado, porque ele tá todo machucado por conta da batalha que ele teve contra o Mael, né, que ele sofreu vários golpes, isso fora também o Scanor, que deixou ele também todo quebrado, todo cortado. E aí o Eldris, ele levanta assim, meio ruim, e ele fala, olha, eu cumpri minha parte do trato, Meliodas, agora cumpra a sua e me diz onde está a Gelda, que é o grande amor da vida dos Eldris, e foi por isso que ele topou ajudar o Meliodas a se tornar o rei dos demônios, absorvendo todos os mandamentos ali, né? E aí, para a surpresa ali dos Eldris, né, que pensava que o Meliodas iria dizer aonde estava a Gelda, ele fala o seguinte, o Meliodas fala, você ainda tá apaixonado por aquela menina vampira, por aquela mulher vampira, né? E aí ele se espanta, né, porque ele não entendeu muito bem. E aí os Eldris começam a desconfiar, porque ele fala, você está aí, por que você tomou posse do corpo do Meliodas? Pai. Então, aí todo mundo fica espantado, porque agora é revelado que o Rei dos Demônios, o pai do Meliodas e dos Eldris, tomou o corpo do Meliodas por conta daquilo que aconteceu ali. Então, ele pergunta, mas por que você tomou posse do corpo do Meliodas, né?
Aí o Rei dos Demônios, ele no corpo do Zelda, ele fala que ele escolheu o corpo do Meliodas porque é um corpo forte e coisa do tipo, e que nunca daria o trono de Rei dos Demônios ali, né, de tudo aquilo ali, para um traidor como o Zeldas, porque ele acha que o Zeldas é um traidor por conta de ele se apaixonar por uma vampira, e os vampiros traíram o clã ali dos demônios, então naturalmente aquilo tudo que aconteceu, o Rei dos Demônios não quer saber de nada, ele acha um traidor os Zeldas por conta disso tudo, então naturalmente ele nunca daria o trono para os Zeldas. E aí ele começa a explicar algumas coisas bem interessantes em relação a como ele se tornou, como ele tomou posse do corpo do Meliodas, né? Porque os 10 mandamentos, isso já tinha sido dito anteriormente, mas agora é explicado de uma maneira melhor, que os 10 mandamentos são fragmentos do poder do Rei dos Demônios. Na verdade, metade do poder dos demônios foi fragmentado nos 10 mandamentos. E quando esses 10 mandamentos são unidos em um único corpo, essa pessoa que absorveu os mandamentos se torna o novo Rei dos Demônios. E aí ele se torna como se fosse um receptáculo para que o Rei dos Demônios tome posse desse corpo. Então é interessante essa explicação, né? Um diálogo ali expositivo, explicando os negócios, mas não tem problema porque era necessário ter esse contexto ali em relação a isso, né? Pelo menos na minha opinião, nesse sentido, né? Aí ele começa a explicar tudo isso, né? E aí a Elizabeth começa a falar, ali eles têm um confronto, a Elizabeth fala assim: deixa o corpo do Meliodas, né? Saia do corpo do Meliodas ali, porque, né, Elizabeth, né, pensava que o Meliodas iria sair daquele casulo como o Meliodas bom, né? Como o Meliodas bom, depois que a Merlin fez aquele ataque que parava o tempo dentro do casulo, mas não. Só que aí vem uma surpresa, entre aspas, quando o Rei dos Demônios faz uma proposta para Elizabeth, né? Ele fala que tem uma ideia ali, ele diz que vai quebrar a maldição da Elizabeth, que é a maldição da reencarnação eterna, né? Que ela vai morrer e vai voltar, vai voltar, enfim, né? Quando ela tem lembranças do seu passado, ela tem 3 dias e ela vai morrer e depois vai voltar, e isso é um ciclo vicioso eternamente até que essa maldição se quebre. E o Rei dos Demônios, ele diz que ele vai quebrar essa maldição. E aí a Elizabeth até se espanta assim sobre isso, né? Mas aí ele fala que fazendo isso, ele vai poder matá-la definitivamente, né? Porque a partir do momento que a reencarnação eterna é quebrada, ela pode morrer, né? Morrer definitivamente, né? Ela morre mesmo, morre de vez. E aí ele começa a falar, né? A Elizabeth começa a ficar séria nessa situação toda. E aí começa uma batalha entre os pecados, o Mael e o Rirociel, contra ali o Rei dos Demônios, né? Só que a Merlin, ela fala para o King e a Diane ali para não usar um poder mágico, poderes mágicos contra o Rei dos Demônios ali, o Meliodas, Rei dos Demônios, porque o próprio Rei dos Demônios tem um poder, o Derule, que absorve o poder mágico. Então, naturalmente, se em vez de você atacar com isso, você está munindo ele com mais poder. Então, naturalmente, não seria muito bom fazer esse tipo de ataque, né, em relação a isso. Aí começa a dar ataques físicos. E aí, todos começam a atacar ali, atacar o Meliodas, atacar ali o Rei dos Demônios, mas não dá certo, né? Não consegue, não dá certo, não acontece nada ali nessa situação toda. Porque, naturalmente, essa situação, essa batalha contra ali, né, não tem sentido nenhum, porque ele tá conseguindo rebater todos os golpes, só com aquelas meio que garras, né? Aquelas que estão acima das suas costas, né? Que aparecem ali, são 4, parece até o Dr. Octopus, né? Nesse sentido. E aí o Hulk começa a questionar, começa a, digamos, provocar o Rei dos Demônios que estava ali, porque a Merlin, ela usa aquele cubo perfeito para proteger todos ali, inclusive o Hulk, né? Numa caixinha pequenininha. E ele começa a provocar o Rei dos Demônios e tal, coisa do tipo. Aí ele estava perto ali, né? O Hulk estava perto do Rei dos Demônios. E aí o Rei dos Demônios acerta ele com a garra, quebrando o cubo perfeito que a Merlin fez. E fazendo ficar muito ferido nessa batalha, né? Nesse ataque, né? E aí ele pega o Hulk pelas garras e iria apertar e matar. E ele fala: agora você pode se unir com o seu irmão, né? Porque ele, naturalmente, o Mild morreu, né? Lá no Purgatório, depois daquele ataque que ele fez contra o Rei dos Demônios, né?
E aí, de repente, quando ele tava amassando o Hawk, o porquinho lá, ele tava amassando pra matar, pra estourar ele ali, de repente ele some. E some ali do nada, ele fica, ele não entende nada. Aí ao lado dele, do lado mesmo, aparece o Ban, galera. O Ban que tá com um poder muito grande, né? O Ban ali tá muito poderoso. E aparece ali do lado do Rei dos Demônios, né? Ele começa a falar ali, falar umas coisas ali pro Rei dos Demônios, nada de muito pra se analisar aqui, né? Nesse sentido. Mas ele fala ali pro King, né? O King fica espantado com o poder do Ban, né? E aí ele revela ali, fala pro King que ele perdeu a imortalidade dele, para surpresa do próprio King, e que ele trocou a imortalidade dele para poder trazer a Elaine de volta à vida, né? Para salvar a Elaine. E pro King ainda ficar ainda mais espantado por conta do Ban, né? Por conta de tudo aquilo que o Ban fez, abriu mão da sua imortalidade para salvar a sua amada, que é a Elaine, né? E aí, o Rei dos Demônios ali encarando o Ban, ataca com um poder ali devastador, cara. Um poder assim, tipo assim, bizarramente grande de destruição. E ele até fala que agora vocês vão entender o que é um poder de um deus. Aí o olho dele brilha e destrói, vai correndo tudo que tá em torno ali de Camelot, do castelo de Camelot, vai destruindo tudo. E aí o King usa a barreira de proteção, aquela proteção de pólen, se não me engano. Ele usa a proteção para proteger todos que estavam ali, todos os pecados, com exceção do Mael e do Uridossiel, que se protegeram usando uma espécie de cristal, né, em volta de ambos, né, naquela batalha ali. E aí, nessa situação toda, o King, de tanto usar o seu poder, de tanto usar a sua energia naquele momento, ele acaba voltando à sua forma original, a forma normal, né? Com aquela máscara de criança, com aquelas asinhas pequenas atrás. Então ele voltou àquela sua forma normal por usar tanto poder ali naquele momento e acabou se exaurindo tanto que acabou voltando à sua forma original, né? E aí, o confronto ali, né? Continua o confronto entre o Ban e o Rei dos Demônios, né? E aí, naquela explosão que aconteceu, o Ban não sofreu golpe, ataque nenhum, né? Não sofreu nada naquela situação. E aí começa uma troca de golpes entre o Ban e o Rei dos Demônios, né? Começam a trocar golpes ali. E o Ban é ferido muito forte na barriga, com um corte na barriga, né? Nessa batalha. Só que, ao mesmo tempo, o Rei dos Demônios se gaba, né, de ter atacado quase, né, cortado a barriga do Ban ali. Agora que o Ban é imortal, ele pode morrer, porque, mano, qualquer ferimento ali profundo e grande, ele pode morrer, né? E aí, nesse sentido, quando ele começa a rir, o Rei dos Demônios, o Meliodas, ele dá aquela titubeada, ele cai, ele botou o joelho no chão e começa a sangrar pela boca, porque ele foi atingido pelo Ban em um momento ali, fazendo ele se ajoelhar de certa maneira novamente na frente do Ban, assim como aconteceu lá no Purgatório, quando o Ban usou seu novo poder para dar mais poder pro Rei dos Demônios, e automaticamente ele não aguentou de tanto poder e acabou se ajoelhando na frente do Ban. E aí que aconteceu a mesma coisa. E aí é mostrado uma outra situação, um outro confronto que acontece dentro da mente do Meliodas, entre o Rei dos Demônios e o Meliodas, que aquele Meliodas que saiu do Purgatório, lembra? Que aquele Meliodas que saiu dali, junto com o Ban, ele voltou, só que ele voltou pro seu corpo, né? Voltou pra mente do seu corpo ali, né? Só que o Rei dos Demônios, a partir do momento que absorveu os mandamentos, se tornou ali o Rei dos Demônios. E aí naquela situação ali, há um confronto entre Meliodas e o seu pai, né? Seu Rei dos Demônios ali. E aí nesse confronto, isso tá de certa maneira ligado com o que está acontecendo ali em Camelot. Porque a situação que acontece na mente do Meliodas ali, no confronto entre o próprio Meliodas, as emoções do Meliodas contra o seu pai, ele tá afetando o corpo do Rei dos Demônios ali na Terra, no corpo do Meliodas. Então, o Ban começa a conseguir acertar vários golpes no Rei dos Demônios, porque o que está acontecendo aí está afetando, né, o próprio Rei dos Demônios, né? E aí, dentro da mente ali do Meliodas, né, o Rei dos Demônios revela pro próprio Meliodas que vai quebrar a maldição da Elizabeth, né? E vai matá-la, né? Vai matá-la e você nunca mais vai poder ver, né? Eu vou quebrar a maldição, vou matar e você vai ver sua mulher, a garota que você tanto ama, morta, né? Ali na frente. Então isso começa
a fazer o Meliodas dar uma titubeada, dar uma leve quebrada. E aí o Rei dos Demônios começa a quebrar a mente do Meliodas com isso, né? Porque ele quer reencontrar a Elizabeth nesse sentido. E aí o Rei dos Demônios vai pra cima, começa a atacar o Meliodas. E com o Rei dos Demônios conseguindo impedir o Meliodas dentro da sua mente, ele começa a retomar o seu corpo ali no Camelot. E automaticamente seu poder está voltando. Ele está tomando um corpo, definitivamente o corpo do Meliodas, e ele começa a atacar o Ban com tudo novamente. Certo, o Ban começa a atacar ele com aquelas garras, né, com aquelas 4 garras que ele possui agora, atacar vários ataques ali contra o Ban. E aí o Ban ali ferido, né, e coisa do tipo, e o Meliodas tá totalmente catatônico, né, totalmente desesperançoso, porque o Rei dos Demônios está lá na Terra e vai acabar com a sua esposa, sua namorada, a mulher que ele tanto ama na Terra, né, lá em Camelot. E aí ele começa a coisa ali, e já cortando pra Camelot novamente, naquela batalha ali, a Stigma, a Diane, o King, o Walter começam a falar lá pro Meliodas, tentar fazê-lo despertar dentro ali do corpo do próprio Meliodas, com o Rei dos Demônios tomando conta. Só que não adianta nada, porque o Rei dos Demônios, ele fala que não adianta ele conseguir falar nada, porque eles não vão conseguir chegar até o Meliodas falando, né, de tudo aquilo ali, naquela situação toda, atacando, né, falando e toda aquela situação ali da relação do próprio Meliodas com os pecados, né. E aí o Walter fala que diz ter uma ideia. Ele começa a falar, pô, eu tenho uma ideia. Ele ri e tem uma ideia, né. Aí lá dentro da mente do Meliodas, o Rei dos Demônios aprisiona o Meliodas no chão, né, e com a espada ali na mão começa a atacar várias vezes o Meliodas totalmente acabado, tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque fisicamente por conta dos ataques do seu pai, e na mente também por conta de saber que a Elizabeth vai morrer, que a sua amada ali vai perecer, e ele não vai poder ver, né, não vai poder reencontrá-la novamente por conta de estar presa ali no corpo do Rei dos Demônios, né. E aí começam a coisa, e quando o Rei dos Demônios ia acabar de vez com o Meliodas ali, aparece uma voz da Elizabeth dizendo que é Meliodas. Aí o Meliodas olha pro lado e encontra a Elizabeth, a sua amada ali. E não somente a sua amada, mas todos os pecados ali. A Merlin, o King, a Diane, o Walter, o Escanor, o Ban. Não, menos o Ban, na verdade, né? Ali o Ban tá lá na Terra confrontando o próprio Rei dos Demônios. E eles foram para dentro da mente do Meliodas com o ataque lá do Walter, né, do Invasion, que entrou na mente do Meliodas junto com todos ali, e o episódio termina dessa maneira, com essa invasão deles ali dentro da mente de Meliodas, e não sabemos como é que vai se desenrolar. E o próximo episódio irá chamar, o episódio 12, irá se chamar Todos Te Ajudarão, né, ali naquela situação, né. O que eu achei desse episódio, galera? Em relação à história, achei razoável em relação à história, mas ok, as situações foram desenroladas até de uma maneira ok, foi algumas coisas apressadas, mas nada muito assim, incrível. Mas o problema do Jonathan Taizai, novamente, isso vem martelando desde lá atrás. E muitas pessoas chegam aqui nos comentários e falam que eu estou errado, que Jonathan Taizai tem uma animação incrível. A gente viu nesse episódio a fraca animação que tivemos na Jonathan Taizai. Cenas mal desenhadas, aquelas imagens ao longe totalmente feias. Tinha muitas cenas que mostravam uns traços totalmente ruins, e isso não é frame, galera. Frame é uma coisa, e você ver a imagem parada e somente a câmera avançando e ver a imagem do personagem totalmente ruim e bugada é outra coisa. Então a gente tem que ver essa situação, tem que analisar e distinguir as duas coisas, porque não é mesmo, não tô parando toda hora, a cada segundo, para poder ver isso. Pelo contrário, isso eu notei sem parar o episódio. Claro que depois que eu vi, eu parei, voltei para poder ver, e realmente tá muito ruim a animação desse episódio,
muita coisa bugada. A própria fisionomia do Meliodas, que eu esperava algo mais épico, algo mais resplandecente, algo que poderia marcar, não teve isso. Foi muito ruim tudo e eu, sinceramente, eu não gostei. A animação, pra mim, nesse episódio, foi uma das piores dessa temporada. Pra mim, foi uma das piores, com cenas bugadas, com lutas que, tipo, não passam a emoção necessária. Enfim, tudo aquilo que foi construído na Nação Taizai na primeira temporada, parte da segunda também, e na terceira e na quarta cagaram tudo, jogaram tudo no lixo, e a Nação Taizai se tornou uma obra totalmente esquecível em animação, história. O anime se sustenta, né? Mas, de certa maneira, se sustenta, mas o anime, galera, tá péssimo, uma animação horrorosa, e do 12º episódio, que é o próximo episódio da próxima semana, não esperem coisas diferentes, né? Seria legal se viemos uma animação melhor? Seria, mas eu duvido que isso vai acontecer. E isso tem muito a ver com o filme de Nação Taizai, que vai ser lançado em julho. Eu tenho quase certeza que a precariedade da animação tem a ver com a animação do filme, que vai ser lançado dia 2 de julho, se eu não me engano. E eu acho que isso tem a ver, mas isso não se justifica. Você precisa ter uma animação minimamente interessante para você poder prender o público ali. Naturalmente, uma animação boa faz as pessoas serem atraídas por mangá ou afins por dentro do anime. O próprio Kimetsu no Yaiba e o próprio Jujutsu Kaisen são exemplos de animes que têm histórias legais, mas a animação sendo excelente faz com que as pessoas vão atrás do material original. E Nação Taizai se tornou uma obra totalmente esquecível em animação a partir da terceira temporada. E infelizmente, Nanatsu se tornou uma obra esquecida, uma obra totalmente descartável, e a animação está ridiculamente péssima. E o que eu suponho é que devem estar usando os animadores melhores do Estúdio Jin para animar lá, e provavelmente eu tenho quase certeza que esse episódio deve ter sido animado pelo Marvel Jack, que é aquele estúdio secundário que animou a terceira temporada. Eu tenho quase certeza que esse episódio foi animado pelo Marvel Jack, pela horrorosa animação desse episódio. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise e essa conversa final aqui sobre de como foi esse episódio número 11 da última temporada de Nanatsu no Taizai. Deixe seu like aqui embaixo, deixe seus comentários também acerca desse vídeo e desse episódio, e se inscreva no canal para mais vídeos de Nanatsu no Taizai. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado por tudo, valeu, e até o próximo vídeo aqui do Nerd Sem Óculos, galera. Eu fui e tchau!